Se você foi criança durante o início dos anos 2000, com certeza vai sentir bastante nostalgia com esse vídeo, porque hoje vamos relembrar alguns dos desenhos mais marcantes dessa época, que para quem era criança era uma época bem mais simples. Basicamente ir para a escola e ter o resto do dia para fazer o que pudesse. Vamos então relembrar esses desenhos hoje, mas antes. Olá! Como vai você? Eu espero que bem. Hoje é dia de vídeo novo, então eu espero que você curta o conteúdo. O vídeo de hoje vai ser uma volta no tempo aos anos 2000, que parece não fazer muito tempo, e de fato não faz, mas quem era criança nos anos 2000 hoje já tem 20 ou até 30 anos. Então acredito que seja um tempo suficiente para se ter nostalgia. Lembrando que irei falar alguns desenhos apenas, não tem como citar todos os desenhos, então use o campo dos comentários caso queira lembrar mais algum desenho. E claro, deixe o seu like para ajudar na continuidade do conteúdo. E existe uma lenda que diz que caso você se inscrever nesse canal, as suas chances de ganhar um aumento no trabalho aumentam em 58%. Então não perca tempo, já se inscreve e clica no sino de notificações. E também poderão acompanhar os novos vídeos que postamos aqui, que estão sendo postados toda segunda, quarta e sexta, às 5 horas da tarde no horário de Brasília. Obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo e sem mais delongas, vamos iniciar. Com certeza existem vários desenhos que marcou você na sua infância, seja pelo motivo que for. Então acredito que esses desenhos tenham um valor sentimental para cada um. Então se caso tiver um desses desenhos no vídeo, deixe aquele comentário, ou comente o seu favorito dessa época. Só um aviso, os desenhos do vídeo não são necessariamente desenhos criados nos anos 2000, e sim desenhos que eram populares nos anos 2000. Por exemplo, o meu favorito vai estar na lista. Era muito popular, mas era de várias décadas atrás. Eu acho que dividindo em época de popularidade é mais fácil que por época de lançamento, inclusive porque o Brasil nem sempre recebeu os desenhos ao mesmo tempo que o exterior. As Três Espiãs Demais. Eu não sei se esse desenho teve foco no público feminino, mas o que eu sei é que muitos meninos assistiam, já que era um desenho muito divertido de fato. As Três Espiãs Demais teve sua primeira temporada em 2001, e rapidamente ganhou bastante popularidade com o público infantil, principalmente por ter feito parte da falecida TV Globinho, que passava obviamente na Globo, logo pelo fim da manhã e início da tarde. O desenho era inspirado nas Panteras, que saiu um pouco antes e tinha uma ideia bem parecida. Na trama do desenho acompanhávamos três meninas espiãs, que obviamente é o que dá o nome ao desenho, sendo elas, a Clover, Sam e Alex. Todas as três trabalhavam em uma agência secreta combatendo crimes, e o legal é que o desenho sempre conseguia se manter divertido, por aproveitar ao máximo as possibilidades do fato das personagens serem espiãs, assim utilizando vários equipamentos que pareciam bem simples, mas na verdade eram ferramentas muito importantes para o sucesso da missão. Você assistia a esse? Comente. Scooby-Doo. É claro que em um vídeo sobre desenhos animados dos anos 2000 não poderia faltar o Scooby-Doo, que é um desenho que marcou toda uma geração, inclusive é considerado por muitos como o maior desenho animado de todos os tempos. Inclusive é o segundo desenho animado norte-americano a ter mais temporadas, perdendo somente para os Simpsons. Scooby-Doo teve sua primeira temporada em 1969, mas aqui no Brasil com certeza a época que mais fez sucesso foi nos anos 2000, com a incrível dublagem do Orlando Drummond, que infelizmente nos deixou em 2021. Na série acompanhávamos uma equipe de jovens especializados em caçar monstros e fantasmas, ou quase isso, já que sempre tinha alguma falcatrua de algum personagem na trama de cada episódio. E até hoje existem teorias um tanto quanto interessantes, para dizer o mínimo, sobre o Salsicha viver com fome e conversar com um cachorro. Bom, teoria ou realidade, o desenho com certeza marcou muita gente. Não faça isso, Fred! Por que não? Eu tenho medo que respondam. As Meninas Superpoderosas. Mais um desenho com foco em três personagens femininas, e essas aqui eram realmente muito fortes, já que eram basicamente fruto de um experimento. Assim desenvolveram poderes e combatiam o crime e os monstros pela cidade de Townsville. O desenho foi criado em 1998 e fez muito sucesso no Brasil, principalmente quando passava no SBT, no programa Bom Dia e Companhia, que inclusive passavam alguns desenhos muito legais por lá também. Na trama do desenho acompanhávamos as três meninas, Lindinha, Florzinha e Docinho, cada uma com uma personalidade diferente, mas que juntas conseguiam
conseguiam formar um time implacável para combater os vilões, que inclusive eram muito bem feitos também. Quem aí não lembra do Macaco Louco? Era um ótimo personagem. Ou até o vilão chamado de Ele, que com certeza deve ter deixado algumas crianças amedrontadas, principalmente pelo trabalho inacreditável que o Guilherme Briggs fez na dublagem dele. No inferno! Não existe água! Não existe comida! Não tem porra nenhuma! Mas televisão há! É terça-feira! Cancele as torturas! Ninguém vai pra fogueira ou pro caldeirão! Terça-feira é dia de cultura da ação! Meninas! Super poderosas! Claro que tínhamos muitos mais personagens interessantes na série, mas por hoje falaremos só desses mesmo. Caramba! Peguei a explosão de brownie triplo mega cauda. É tão radical que é proibida em 6 países. Você curtia as meninas superpoderosas? Comente. Coragem, o cão covarde. Esse desenho eu admito. Eu tinha um pouco de medo dele quando eu era criança, e se você conhece esse desenho você sabe exatamente o porquê. Mas antes de entrarmos mais na trama do desenho, falaremos sobre a época em que o desenho passava na TV. Bom, o desenho Coragem, o Cão Covarde, teve seu início no ano de 1999, e rapidamente fez seu sucesso aqui no Brasil. Agora sim, entrando mais na trama do desenho, devemos dizer que o grande foco desse desenho era o terror, que funcionava de uma forma tão sutil que eu sinceramente acho esse desenho genial até os dias de hoje, conseguindo passar um sentimento que muitos filmes grandes não conseguem chegar nem perto. Bom, na trama acompanhávamos o casal Muriel e Eustácio, mas o grande protagonista era o cachorro Coragem, que era justamente quem dava nome ao desenho, e seu nome funcionava justamente como uma ironia, já que ele era um cachorro muito medroso, o que ajudava na imersão que o desenho animado queria passar. Cada episódio víamos coisas bizarras diferentes, desde monstros até coisas inexplicáveis, e tudo feito com muito detalhe, o que deixava tudo muito mais legal. Muriel! Eu já tô indo, Muriel! Onde será que eu estou? Agora chega de falar desse desenho, porque se deixar eu fico aqui o dia todo falando sobre ele, já que é um desenho que eu gosto muito. As Terríveis Aventuras de Billy e Mandy. Esse aqui é um desenho que eu mesmo não tive muito acesso, já que era um desenho que passava na TV a cabo, o que eu não tinha quando era criança. Mas eu lembro que às vezes que eu assisti eu curti bastante. O desenho foi lançado em 2001 e rapidamente ganhou muita popularidade, mesmo passando basicamente em TV a cabo na época. Na trama acompanhávamos o Billy e a Mandy, justamente quem dá o nome ao desenho. Mas também tínhamos o Puro Osso, que era um personagem muito importante para o desenvolvimento das histórias dos episódios, já que ele era um ceifador, ou seja, ele tinha certos poderes sobrenaturais, e com isso os principais personagens do desenho, que são justamente o Billy, a Mandy e o Puro Osso, sempre se aventuravam por lugares bem malucos, o que deixava o desenho bem legal justamente pela diversidade, e claro, pela personalidade diferenciada de cada um desses personagens. Papai Noel! Como eu disse, eu não acompanhei muito na infância, mas eu sempre gostava de assistir quando tinha a oportunidade. O Laboratório de Dexter. Esse aqui, assim como o desenho Coragem, eu acho bem genial, justamente por pegar um desenho infantil e misturar com temas que geralmente não são comuns em desenhos animados. E no caso desse aqui tinha muita ficção científica no desenho, já que o Dexter era uma criança absolutamente inteligente, e o mais interessante é que ninguém sabia basicamente sobre sua genialidade, ou até mesmo sobre seu laboratório secreto, onde ele fazia vários experimentos e criações completamente inacreditáveis. E tenho certeza que se você assistir hoje vai conseguir entender algumas coisas que não entendia na época, e até outras que você ainda não vai conseguir entender, já que o desenho se compromete a ser bem científico em algumas questões. O Laboratório de Dexter foi iniciado em 1995, mas no Brasil foi fazer muito sucesso nos anos 2000, onde ficou extremamente conhecido, e até hoje tem muitos fãs espalhados por aí. Para onde ele foi? Ele sumiu! Você assistia a esse desenho na infância? Se sim, você conseguia entender todas as coisas científicas que tinha no desenho? Ou assim como eu, ficava meio perdido nessas partes? Comente! Pica-Pau.
Esse desenho poderia estar em um vídeo de desenhos dos anos 60, 70, 80 ou qualquer outra época, porque sempre foi bastante popular. Inclusive a versão que me faz colocar ele nessa lista é justamente a versão dos anos 60 e 70 do desenho. A primeira aparição do Pica-Pau foi em 1940, onde o criador Walter Lantz fazia espécies de tirinhas do personagem e posteriormente começou a fazer as ilustrações animadas, que foi justamente onde teve o maior sucesso. No Brasil tivemos alguns dubladores fazendo a voz do Pica-Pau, onde o Owney Casarré teve maior participação, fazendo de 1945 até 1991, mas nesse meio tempo o Garcia Júnior também fez dublagens do personagem, e o Marco Antônio Costa fez as vozes mais recentes do personagem, mas os que eu mais gostava eram justamente os mais antigos, onde o Pica-Pau passava por situações que seriam inimagináveis em um desenho de hoje. Só quem acompanhou na época vai entender. Na trama acompanhávamos basicamente o Pica-Pau, que era justamente um pássaro, que sim, existe na vida real para quem não sabe, e ele era simplesmente um pestinho, fazendo de tudo para ser inimigo público de todo mundo, e era justamente o que era mais legal no desenho, já que ele se metia em situações muito diversas, como problemas com a polícia, com ladrões, com índios e muito mais. E esse é com certeza o meu desenho animado favorito da vida. E apesar de não ser dos anos 2000, ele fez muito sucesso nessa época, alegrando ainda mais pessoas que nos anos anteriores. Dragon Ball Z. Esse é outro desenho que é muito conhecido até hoje, mas se você acha que o seu anime fez ou faz sucesso no Brasil é porque você não acompanhou a época de ouro do Dragon Ball Z, que foi justamente o desenho japonês, que hoje é conhecido como anime, que popularizou esse tipo de desenho para um novo patamar. O desenho se iniciou nos anos 90, a versão Z no caso, já que existia o Dragon Ball original, mas não fez tanto sucesso quanto o Z, pelo menos não aqui no Brasil. E podemos dizer que esse é um dos poucos desenhos japoneses que quebraram a bolha de quem gosta desse tipo de conteúdo. Na época basicamente toda criança gostava, já que o desenho tinha tudo que as crianças gostavam. Tinha luta, transformações, personagens legais, inimigos fortes e animações que eram muito boas, principalmente para a época. Na trama acompanhávamos o Goku, junto dos seus amigos, e claro, seu filho Gohan, pelo menos no início, já que em algumas temporadas eles meio que mudam a protagonização do Goku e tentam deixar o Gohan como principal, mas não funciona direito, já que ele não é tão interessante quanto o Goku, principalmente depois que ele cresce. E o que mais tínhamos no Dragon Ball Z era lutas semi-infinitas. Quem aí não lembra de Namekusei demorando vários episódios para explodir? E outra coisa que marcava muito esse desenho eram as cenas de transformações, como a cena do Goku virando Super Saiyajin pela primeira vez. Mas na minha opinião, a melhor cena dessas é a do Gohan Super Saiyajin 2, na luta contra o Cell. Até hoje quando eu assisto eu acho muito boa aquela cena. Claro que tivemos o Dragon Ball Super alguns anos atrás, que fez bastante sucesso também, mas ainda assim não tanto quanto o Dragon Ball Z fez na sua época. Você assistiu? Se lembra que em cada episódio ele te falava algo que iria acontecer? Época que ninguém reclamava dos spoilers. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que deixei vários desenhos de fora, mas como eu disse, não tem como colocar todos no vídeo. E existe sempre uma possibilidade de uma parte 2 do vídeo. Então caso você tenha curtido, fortalece com o like e comentário que eu entendo que vocês curtiram e penso em fazer uma segunda parte. Inclusive existem desenhos que eram populares nos anos 2000 que continuam muito populares até hoje, o que daria para fazer um vídeo só com esses desenhos também. Mas é claro, tudo depende do caso de vocês curtirem esse vídeo aqui. Se inscreva e deixe o sino ativo para estar recebendo os próximos vídeos. São 3 vídeos por semana, que eu tenho certeza que vocês irão curtir. Agradeço muito a sua presença no vídeo, e eu vou ficando por aqui. Até mais.